Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com vestido de noiva e qual é a mensagem do subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então aqui mais uma vez temos um sonho exclusivamente feminino. Pode ocorrer com pessoas do sexo masculino com relação à mesma interpretação, o mesmo entendimento que nós vamos dar aqui agora, pode ocorrer, mas é muito difícil em casos excepcionais. Então, em mais de 95% dos casos ocorre com relação a uma mulher estar sonhando sobre isso. E quando se sonha com um vestido de noiva, é relacionado a criar expectativas com relação a alguma situação vivida ou alguém. Então aqui nós estamos falando de expectativas com relação a uma situação ou alguém. E por que o subconsciente faz essa associação entre criar expectativas e o vestido de noiva? Então eu reuni aqui algumas hipóteses que ocorreram de verdade na vida de algumas pessoas que sonharam com o vestido de noiva. Prestem bastante atenção que eu não estou falando sonhar com o casamento, tá? São situações diferentes. Aqui é relacionado a sonhar com o vestido de noiva em si. E eu vou dar alguns exemplos de casos práticos, ou seja, pessoas que tiveram realmente esses sonhos e me relataram ao longo dos anos. Eu reuni aqui alguns para que vocês possam entender na prática como se dá. Então, geralmente esses sonhos que envolvem o vestido de noiva em si, a pessoa que está vestida com a peça, no caso o vestido de noiva, está sozinha. Não está acompanhado do noivo, ou do marido, ou do namorado. Ela está sozinha. Não dá para ver o noivo nesse tipo de sonho. Não se vê o noivo. Ela sonhou que estava vestida de noiva, por exemplo, mas não se via o noivo em hipótese alguma. Ela estava chorando. Então, uma pessoa também, algumas pessoas que sonharam com o vestido de noiva estavam sozinhas, sem o noivo e estavam chorando. Às vezes aparece também em algumas partes do sonho a festa de casamento, mas os convidados eles acabam começando essa festa a se alimentarem, a dançarem, sem a presença dos noivos, sem o noivo e sem a noiva. O carro ao qual levava a noiva até o casamento em si, a igreja ou o local da cerimônia, nunca chegava num determinado lugar. Então a pessoa que sonhou, a moça que sonhou, sonhava que ela estava dentro do carro vestido de noivo. Esse carro era para se deslocar com ela até o local do casamento em si, mas esse carro nunca chegava. Um outro exemplo, o casamento, a cerimônia nunca começava. Então, durante todo o sonho, ficava-se angustiado, ansiosa com relação a que horas ia começar a cerimônia. E nunca começava. Em sonhos assim também, envolvendo o vestido de noiva, chovia bastante na história. O noivo está atrasado. O noivo não era visto, mas se sabia que estava atrasado. Nunca chegava na cerimônia, ele não aparecia, mas se tinha o entendimento no sonho que ele estava atrasado. A comida servida na cerimônia estava estragada, azeda. Por exemplo, em cerimônias em que a noiva ia até o local com o cavalo empacava no caminho, não conseguia se puxar. Então foram alguns casos que envolveram a pessoa que sonhou, a mulher no caso que sonhou, uma moça, uma jovem, com o vestido de noiva, mas dentro dessas hipóteses. A principal é que nunca o noivo está presente. Se sabia que era um casamento, ela estava vestida de noiva, mas o noivo não se fazia presente, e as outras hipóteses que eu citei para você. O subconsciente, ele faz essa associação em razão de que ainda hoje é o sonho de muitas mulheres
se casar na igreja com vestido de noiva e, em razão disso, imaginar uma vida, um relacionamento feliz, filhos, esposo, emprego, e criar expectativas com relação a isso. Então o subconsciente usa esse sentimento de sonhar que está casando com o vestido de noiva sobre criar expectativas em nossas vidas. Então a pessoa que sonhou está criando expectativas. Só precisam entender que não é somente ligado ao fato de se relacionar com outra pessoa ou se casar com outra pessoa. Aqui é uma linguagem figurada do subconsciente. Esse criar expectativas da vida dela pode ser a respeito de uma situação, pode ser a respeito de um futuro trabalho, algo que ela deseja, uma viagem, morar fora, ou mesmo se relacionar com alguém. Por isso que é sobre uma situação ou sobre alguém. Então esse expectativas é dentro dessas duas hipóteses na vida da pessoa que sonhou que estava vestido de noiva. Sobre criar expectativas tem uma frase muito marcante do pensador chamado Sêneca, que ele fala que expectativa é o maior impedimento para viver. Leva-nos para o amanhã e faz com que se perca o presente. Então quando criamos expectativas, nossa mente fica toda imaginando uma situação futura que pode acontecer em nossa vida. Então, nós estamos aqui. E aqui é o presente. Então, vamos pegar de exemplo uma situação. Imaginamos no amanhã ou no futuro uma situação X e ficamos alimentando essa situação. Que isso vai acontecer dessa forma, dessa maneira, que eu vou ficar feliz. Então aqui nós temos um se, tá? Se isso acontecer, eu vou ser muito feliz. Se isso acontecer, eu vou ficar muito grato. Então nós temos uma condicional também, que a pessoa começa a viver em função dessa expectativa criada que ela imagina com relação ao dia de amanhã. E aí coloca essa condição, que a felicidade dela fica atrelada a esse futuro que ela imaginou. Isso é criar expectativas, tá? Essa situação, como eu disse para vocês, pode ser em várias áreas da vida. Nos estudos, trabalho, relacionamento, família, viagem, mudanças, tá? E a pessoa, ela começa a imaginar que ela vai ser feliz se isso acontecer. Mas nós sabemos muito bem que esse se é bem complicado, porque não depende só de nós. Existem outros fatores que vão além da nossa própria força, vão além do nosso próprio esforço para poder acontecer. É como num relacionamento. Você começa a gostar de alguém, só que você se imagina no futuro com essa outra pessoa, noivando, casando, tendo filhos, só que essa pessoa não sabe que você gosta dela. E aí você começa a colocar na sua vida essa condicional. Se eu for namorar essa pessoa, casar com ela, eu vou ser feliz. E isso não depende só de você, depende dela. 50% é dela, querer ou não. E aí você fica já imaginando essa situação. Então, criar expectativas, como diz Sêneca, é impedir de viver o presente. Nós ficamos com a mente só no amanhã e esquecemos de viver o presente. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes que criamos expectativas em nossas vidas, nós acabamos nos decepcionando, porque, como eu disse, não depende só de nós. Existem fatores que vão além da nossa força e para acontecer depende de outra pessoa, de outra situação, de outras decisões de empresas e etc. Às vezes acontecem situações adversas que impedem algo que, por exemplo, íamos fazer uma viagem em busca de trabalho e aí acontece uma situação adversa e acaba atrapalhando isso, perdemos a vaga e aí se nós criamos uma expectativa com relação a isso, nós acabamos nos decepcionando.
Prestar bem atenção que criar expectativas, tá? Não é a mesma coisa que, por exemplo, criar perspectivas com relação ao seu futuro. Não é te impedir de sonhar, te impedir de criar objetivos, te impedir de correr atrás das suas metas. Não é isso. Você pode ter os seus sonhos, você pode criar metas, objetivos, mas você tem que saber que não depende, algumas coisas não dependem só de você. Então elas podem ou não acontecer. Claro que você vai fazer bem feito, claro que você vai se esforçar o máximo para conseguir, mas se por acaso não der certo, você tem que entender isso e partir para uma outra tentativa. Saber que a linha de chegada do sucesso nem sempre é uma reta. Às vezes é uma curva, às vezes são vários caminhos que nós temos que voltar atrás e tomar outros rumos. São tentativas. Todas as pessoas que conseguiram galgar o que almejavam, eles tiveram tentativas falhas em suas vidas. Eles tentaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eles pensavam que iam conseguir, por exemplo, com 30 anos, aquilo que eles sonhavam desde criança, mas não deu. Eles conseguiram, por exemplo, alcançar nos seus 40, 50 anos. Mas uma coisa é importante dentro dessas criações de perspectivas em nossas vidas, que é isso que nós devemos fazer e não expectativas. Não se colocar o se. Criar perspectivas, que é não desistir. Se realmente você quer alguma coisa, não desista. Mas não coloque essa condicional se no sentido de que eu só vou ser feliz se isso acontecer. Aí sim é perspectiva, aí você está se auto-sabotando e vai acabar não dando certo, porque você vai se cobrar demais e isso vai atrapalhar o campo energético de tudo isso acontecer. Então, esse processo de conseguir o que almeja, de lutar, é dentro dele que você vai encontrar a sua verdadeira felicidade. A felicidade, na verdade, ela já mora dentro de você. E você que tem que deixar isso extravasar diante de todo esse processo de se esforçar para conseguir o que quer. O que não pode ser feito, em hipótese alguma, é colocar essa condicional, que você só vai ser feliz se conseguir alcançar a situação tal, se conseguir ter um relacionamento com alguém tal. Aí você está criando expectativas e provavelmente vai se frustrar, vai se decepcionar. Então, a pergunta é: quem te magoou? Quem te decepcionou? Foram suas próprias expectativas. Foram elas que acabaram te magoando. Não foi esse alguém, não foi essa situação. Quem te decepcionou? Não foi esse alguém, não foi essa situação. Foi sua própria expectativa que você criou. Essa condição que só seria feliz se isso acontecesse. Então assim, como num futuro relacionamento, o resultado de possíveis eventos, eles não dependem só de nós. Existem vários fatores para isso acontecer. Se você ficou com alguma dúvida com relação a sonhar com vestido de noiva, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês tiveram uma experiência semelhante em sonhar com vestido de noiva, dentro daquelas características que nós falamos lá no início, daqueles exemplos práticos que realmente aconteceram na vida de algumas pessoas, e também quiser relatar nos comentários, relato, eu estarei lendo. E caso tenham dúvidas, eu estarei respondendo também com relação à interpretação desse sonho, para que possam entender, para que possam compreender, para que vocês consigam também interpretar o próximo sonho que tiveram, tá bom? No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe muito a vida de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!